Vai abrindo aí sua Bíblia comigo, porque eu quero meditar na palavra de Deus com você. E eu quero ler hoje o que está aqui em 1 Coríntios capítulo 10. E nós vamos ler a partir do verso 1. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1. Quem achou aí diz amém. Fala mais alto que eu não estou ouvindo, diz amém. Então, já que você é mais lentinho, eu vou te esperar. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1. Entra aqui comigo, porque a gente vai estudar um pouco da palavra do Senhor. Diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Verso 5: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar-se à farra. Verso 8: não pratiquem imoralidade, como alguns deles fizeram, e em um só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. Tem muita pergunta que a gente tem que fazer num momento como esse. Tem muita coisa que é chata nesse momento que estamos vivendo no planeta Terra. Por exemplo, nós temos aí essa tristeza, esse cenário tão ruim do vírus. Que coisa mais triste esse vírus que chegou até nós. Nós temos um outro cenário ruim, que é o distanciamento. Eu estou sem abraçar o meu pai há 4 semanas, que eu não vejo meu pai, que é mais velho e que eu amo tanto, e meu sogro, minha sogra, porque a gente quer proteger os nossos mais velhos, não é verdade? Outra coisa ruim, o tédio. Muita gente está reclamando: ai, não tem nada para fazer, ai, está muito ruim. Outra coisa muito ruim, as perdas financeiras. Muita gente já sofrendo disso, e muita gente com medo das consequências que ainda virão. Outra coisa péssima, os projetos tão lindos que foram paralisados. A gente sabe, o exemplo que eu acabei de citar, o Confra Jovem, nós tivemos que paralisar e olhar quando que nós vamos voltar com ele. Por quê? Porque nesse momento foi paralisado. Mas tem uma pergunta, tem uma coisa que ela é a mais chata de todas. Sabe qual é? É quando que isso vai acabar. Quanto tempo vai durar a sua quarentena? É sobre isso que eu queria falar nessa noite. A coisa mais chata nesse período todo é não saber quando vai terminar. Quando você está numa fila, por exemplo, e você vê que tem 10 pessoas na sua frente, você sabe, faltam 10 pessoas, né? Quando você tem um evento, aí você sabe que o evento é dia 30 do mês que vem, aí você consegue falar assim: faltam 42 dias, depois faltam 41 dias, depois faltam 40. Mas e uma fila que você olha e não vê o fim, e você está lá atrás? E um evento
marcado e você fica naquele desespero. Então, é muito ruim. A coisa mais ruim é a gente não saber quanto tempo isso vai durar. Uma curiosidade bíblica para você. Você sabia que a pergunta que os personagens bíblicos mais fazem a Deus é: Senhor, até quando? Somente no livro de Salmos, a frase Senhor, até quando? Ou quando, Senhor, o Senhor virá me ajudar? Até quando, Senhor? Essa frase só no livro de Salmos é citada mais de 60 vezes. Qual é o maior aborrecimento do ser humano? Esperar. É muito chato esperar. E essa história que eu acabei de ler foi o apóstolo Paulo que escreveu, falando do que aconteceu lá no Velho Testamento com o povo de Israel. Nós vemos naquela história da saída do povo do Egito, que eles passaram 40 anos caminhando uma caminhada de 200 quilômetros. Eu vou repetir. Eles passaram 40 anos fazendo uma caminhada de 200 quilômetros. Primeiro ficaram 400 e tantos anos escravos. Aí quando se libertam, tinha que caminhar 200 quilômetros. Vamos dizer aí que o ser humano, se esforçando, caminhasse 25, 30 quilômetros por dia. Quanto que daria para poder caminhar esses 200 quilômetros? Uma semana. Mas como era muita gente, os estudiosos dizem que era mais ou menos 3 milhões de pessoas, e havia muitas crianças, vamos colocar mais uma semana aí de lentidão. Quanto tempo que era para esse povo chegar do Egito até a terra prometida? Se fossem muito moles, era para demorar 2 semanas. No entanto, a gente olha para a Bíblia e vê que essas pessoas levaram 40 anos para fazer essa caminhada. Eu já passei nesse lugar 2 vezes, tanto indo de Israel para o Egito, quanto indo do Egito para Israel. Hoje você faz essa viagem de carro, em um dia você sai do Egito, vai para Israel e volta para o Egito no mesmo dia. Mas eles levaram 40 anos para fazer essa caminhada de mais ou menos 200 quilômetros. Mas por que eles demoraram tanto? Por que uma quarentena tão longa, que poderia durar dias? Por que esse deserto se estendeu tanto? É sobre isso que eu queria falar com você brevemente aqui nessa noite, porque muitas mensagens vieram ao meu coração, mas eu gosto de ser um pregador que tenta trazer alguma resposta para as pessoas. E eu vou falar com vocês a verdade do que aconteceu. Quando o povo de Israel atravessou o mar, você já imaginou? Deus abriu o mar e você passar, e aí na hora que o faraó veio com os carros e cavalos dele, o mar fechou. Está lá em Êxodo 15, a Bíblia diz, gente, pensa num forró. A Bíblia diz que Miriam pegou o tamborim, e as mulheres de Israel dançaram, e cantaram, e celebraram aquele início do deserto ali. Foi uma loucura, foi uma alegria. Êxodo 15, lê depois lá, e foi uma festa só. E eles compuseram uma canção, Deus matou os exércitos, e a letra é muito linda, e foi uma alegria. Eu noto que nos primeiros dias dessa pandemia, as pessoas estavam tão empolgadas. Eu ouvi áudios no WhatsApp de diretores de escola chegando e dizendo assim para a sala de aula: gente, devido ao coronavírus, não haverá aula por um tempo indeterminado. E os alunos inteiros da turma gritar: corona, corona. Eu vi isso acontecer, Então aqueles primeiros, uma semana, até 2, a gente estava ali, Uhul! Que isso? Mas a ficha foi caindo. E essa pergunta aqui, se tornou a pergunta, não é de 1 milhão, é de $1 bilhão. Eu vou responder por que uma caminhada de uns 10 dias, 2 semanas no máximo, virou 40 anos. Por causa das atitudes que os israelitas tiveram durante a sua quarentena.
Isso fica claríssimo aqui no texto, quando Deus fala no verso 5, vou ler de novo, ó. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então eu vou dizer uma coisa para você aqui. Ainda que nós estamos todos nós, o mundo inteiro, envolvido nessa pandemia, não há lugar do planeta que não está envolvido, porque mesmo os lugares que não tem caso de corona, estão parados porque as grandes economias do mundo estão paradas. E eu vou te explicar uma coisa, se você não sabe, eu quero te explicar. Eu sempre ouvi essa frase, né? Eu tenho economistas lá na minha família, e pessoas que me explicaram isso, falaram assim: Lucinho, olha, se os Estados Unidos gripar, o resto do mundo tem pneumonia. Ou seja, se os ricos da terra estão amedrontados e paralisados, não adianta o resto do mundo funcionar não. Nossa economia, a economia do resto do mundo, depende da Europa, depende do Japão, depende da China, depende dos Estados Unidos. Então, nós como povo brasileiro podemos produzir? Sim. Mas o mundo tem que voltar a funcionar. E ainda que está todo mundo envolvido nesse cenário, mas eu descobri uma coisa: nós temos que ver que Deus também trata cada um dentro da sua quarentena. Os 7,8 bilhões de habitantes estão juntos nessa? Sim. Mas a gente percebe por essa história que alguns tiveram um tipo de atitude dentro da quarentena, outros tiveram outra. E é sobre isso que eu queria falar aqui com você, porque eu descobri que dependendo da sua atitude, você encurta ou você prolonga o tempo da sua quarentena. Tá louco, pastor Lucinho? Quem vai acabar com a quarentena é o dia que o Ministério da Saúde anunciar. Que engano, que engano, oh, que inocência você. Eu vim aqui exatamente abrir seus olhos para isso, porque você está olhando as notícias, achando que é a notícia que vai definir o fim da quarentena. Não é nada do lado de fora que vai definir o fim da quarentena, é aqui dentro. E eu quero te mostrar exatamente o que eu vejo que as pessoas fizeram no deserto. Alguns grupos, eu vejo 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo, o povão, né? Fala comigo aí na sua casa aí, fala aí, o povão, né? O povão estava no deserto. Eles fizeram algumas coisas que aborreceram muito a Deus. Primeiro, está aí no verso 6 e 7, diz assim: não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para a farra. Será que Deus é contra a gente sorrir? Será que Deus é contra a gente assistir uma série da Netflix? Será que Deus é contra a gente tentar ter alguma alegria no meio de uma pandemia? Não. O que Deus é contra? Deus é contra você ser colocado numa situação dessa e só zoar, e só brincar, e não parar a hora nenhuma para fazer uma sondagem do seu coração, para verificar se não existem ídolos ali dentro. Porque eu vou te explicar uma coisa: Deus quer que novas pessoas entrem na terra nova. Canaã não é maravilhosa por si só. Canaã é maravilhosa porque o povo que vai entrar lá é um povo que foi purificado na quarentena, purificado nos 40 anos, purificado no deserto. Nós viveremos um novo mundo depois que tudo isso aqui acabar. A pergunta é: você será essa nova pessoa nesse novo tempo, ou vai ser a mesma velha pessoa de antes? Eu vi uma frase esses dias no Instagram muito legal: a vida não pode voltar ao normal, porque foi exatamente o normal que nos colocou do jeito que estamos agora. Primeiro erro que eu vejo: o povo entrou para o deserto, e como eles ficaram 400 anos no Egito, eles já tinham pegado as manias dos deuses do Egito. Adoravam o Deus Sol, adoravam Ísis, adoravam alguns deuses ali do Egito. E o que Deus queria? Que eles deixassem os ídolos na quarentena, na caminhada, no deserto, para entrar em Canaã adorando só o Senhor. Primeira pergunta que eu te faço: você tem feito uma autoanálise? Ou é só farra? Só farra. É live de quem hoje? Uhul! É do fulano, vão lá. Aí fica lá na frente da live, dança os forró. E aí hoje? Vamos tomar umas pingas? Pega lá. Aí vai um lá com uma máscara, um negócio, compra lá e toma aí. Só zoeira. Meme, série, dormir,
Como diz um amigo meu, falou para mim, Lucinha, aqui em casa está igual galinheiro. Com a luz acesa, nós estamos comendo. Com a luz apagada, nós estamos dormindo. Né? Quem sabe você está desse jeito. Né? Mas Deus ficou triste com o povo, por quê? Não fizeram uma autoanálise hora nenhuma. Não fizeram uma autocrítica hora nenhuma. Simplesmente entraram para o deserto. E naqueles primeiros dias, mas quando deu 3 dias de deserto, os ídolos começaram a aflorar. Né? Eu já estive lá nesse lugar chamado Mara. A palavra Mara significa amarga. Foi um lugar onde as águas ficaram amargas. E o povo começou a manifestar os ídolos do coração. Segunda atitude que desagradou muito a Deus, está aí no verso de número 8, quando o texto diz assim: não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num dia só, morreu 23 mil. Gente, olha, se tem uma coisa que a gente tem que preocupar nesse momento de quarentena, é exatamente com o famoso mente vazia, oficina do diabo.